Queridos irmãos e irmãs, há uma profunda unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Entre o Primeiro Testamento e o Segundo, a Primeira Aliança e a Nova Aliança. É o mesmo Deus do Antigo Testamento, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento. O Antigo Testamento é preparação para a vinda de Jesus Cristo, que nos dá a chave de compreensão da antiga aliança e leva ao cumprimento, à plenitude, aquilo que estava ainda só esboçado na primeira aliança. Paulo, que é um fariseu e conhece bastante as Sagradas Escrituras, estudou na escola de Gamaliel, fariseu zeloso. Nesta leitura que nós ouvimos, mostra o seu entusiasmo pela nova aliança, a confiança que temos por Cristo perante Deus. Ele lembra que aquilo que ele prega, que ele ensina, não é nada que venha simplesmente do seu pensamento, mas é justamente a confiança nesse Deus que se manifestou de forma definitiva com a vinda do seu Filho Jesus Cristo. Então ele lembra a grandeza da primeira aliança. Se o ministério da antiga aliança foi cercado de glória, aquele que veio através de Moisés, imagine então agora essa nova aliança que vem com Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Antes nós tínhamos só a lei, que é uma orientação de sabedoria para a vida, mas faltava a graça, a força para acolher realmente a vontade de Deus que nos vem pelo Espírito, que foi derramado em nossos corações, e somos justificados pelo mistério pascal de Jesus Cristo e santificados pelo Espírito que nos foi dado. Então Paulo fala nesse texto de um ministério do Espírito. Nós antes estávamos no regime da lei, agora nós estamos no regime da graça. Antes o regime da letra da lei, agora o da fé, da adesão à pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho também, continuação do Sermão da Montanha, anteontem ouvíamos as bem-aventuranças, a abertura, ontem aquela palavra: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, aqueles que vivem de acordo com a bem-aventurança. E hoje ainda nesse capítulo 5º do Evangelho de Mateus, nós ouvimos essa palavra de Jesus mostrando que ele não veio abolir a lei, mas levá-la ao seu pleno cumprimento. A lei não é para ser desprezada, a lei é para ser vivida com autenticidade. Ele veio então nos levar a viver no espírito da lei, que é no amor. Para quem vive no amor, não há lei, porque a lei só coloca limite, né? O pode e o não pode. Mas o amor, a caridade que vem do Espírito Santo, nos leva a ir muito além da letra da lei, né? Nos leva realmente a abraçar em nossa vida e fazer nossa a vontade de Deus. Hoje a igreja celebra, especialmente aqui no Brasil, este grande santo, São José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Se nós estamos aqui agora ouvindo a palavra de Deus e celebrando a Eucaristia, nós devemos a missionários como São José de Anchieta, que trouxe o Evangelho até nós, ele e muitos outros. Senão nós nem seríamos cristãos nem católicos. Por isso ele é chamado apóstolo do Brasil. Nasceu nas Ilhas Canárias, foi para Portugal, Ilhas Canárias pertenciam à Espanha, foi para Portugal, onde fez seus estudos e bem jovem entrou para a Companhia de Jesus, os jesuítas,
ordem que tinha sido fundada há pouco tempo por Santo Inácio de Loyola, foi no século XVI, e ali foi um noviço exemplar, né, dedicado à oração, aos estudos, aos trabalhos, até a ponto de prejudicar a sua saúde. Tinha problemas até de coluna, vários problemas de saúde. Mas veio para o Brasil, jovem ainda, não era ainda padre, veio como jesuíta, completou aqui no Brasil nascente, né, o restante da sua formação. Aqui foi ordenado padre em 1566 e desenvolveu um ministério admirável, junto especialmente aos índios, com uma capacidade daquilo que hoje nós chamamos, naquele tempo nem existia essa palavra, uma evangelização inculturada, né? Aquilo que hoje nós falamos, o Papa Francisco, quando convocou o sínodo da Amazônia, José de Anchieta viveu lá, aprendeu a língua dos índios, foi o primeiro que escreveu uma gramática de tupi, que era a língua geral dos índios, quer dizer, se aproximando aqui dos habitantes primeiros do Brasil, com esse objetivo de compreendê-los também e de evangelizá-los, não só na língua, mas também usando a arte. Alguém que usava o teatro, por exemplo, para ajudar na apresentação e na evangelização, né? Então nós vemos em José de Anchieta um exemplo de missionário, de evangelizador, um pacificador. Muitas vezes havia também conflitos entre os colonizadores e os índios, entre os próprios grupos indígenas, e José de Anchieta sempre buscando estabelecer ponte, estabelecer a paz. Ele defendeu a dignidade dos índios, que eram muitas vezes maltratados, defendeu também os negros da escravidão, né? Ele foi não só alguém que cuidou, digamos assim, da vida espiritual, mas da totalidade do ser humano, realmente uma compreensão evangelizadora como nós temos hoje, em todas as dimensões. Então ele defendeu a dignidade dos índios e dos negros escravizados naquele tempo. E era também um homem muito prático, um homem que aprendeu, por exemplo, a fazer sandálias, né, alpercatas, para que os pobres pudessem se calçar, ajudou muita gente a se formar em ofícios manuais, né, carpintaria, pedreiro, enfim, tudo. Imagina o Brasil começando. Junto com o padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, a maior cidade do nosso país, né, que começou em torno do Colégio São Vicente, foi superior dessa comunidade lá de São Vicente, depois de toda a região de São Paulo, depois chegou a ser provincial de todo o Brasil, da província jesuíta no Brasil. Grande devoto da Virgem Maria, né? E quando ele estava preso, né, por causa desses conflitos que ele estava administrando, estava um pouco assim sequestrado, refém, ele escreveu, primeiro na areia, na praia, o famoso poema A Virgem Maria, que depois ele vai ter oportunidade de transcrever e registrar, e que chegou até nós, com versos. Então tem todo um talento também literário. Aliás, na penúria que havia aqui no Brasil nascente, né, por exemplo, quando ele lecionava latim nos colégios dos jesuítas, à noite ele ficava fazendo a cópia para os alunos, né, porque não tinha evidentemente nenhum material, né. Então, a José de Anchieta, o Brasil, não só os católicos, não, o Brasil como país, como nação, deve muito. Repito, se nós estamos aqui participando da missa hoje, nós devemos a missionários como São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, beatificado por São João Paulo II em 1980 e canonizado pelo Papa Francisco mais recentemente. Que São José de Anchieta interceda por nós, para que estejamos também à altura dos desafios evangelizadores no nosso tempo, que nós não soframos de preguiça missionária, mas a exemplo de Anchieta, que gastou a sua vida
para dar testemunho de Jesus Cristo, também nós, de acordo com o nosso estado de vida, com o dom, com a graça que cada um de nós recebeu, que nós sejamos evangelizadores. Repito a pergunta que fiz no momento do ato penitencial. Diante de figuras como José de Anchieta, nós devemos nos perguntar: o que eu já fiz até hoje para que Jesus Cristo fosse mais conhecido, amado e seguido? O que eu faço atualmente para Jesus Cristo ser mais conhecido, amado e seguido? O que eu posso fazer para Jesus Cristo ser mais conhecido, amado e seguido? Um olhar sobre o passado, um olhar sobre o presente, um olhar sobre o futuro. E por fim, a última pergunta, a mais decisiva e empenhativa, que resume as três: o que eu vou fazer para Jesus Cristo ser mais conhecido, amado e seguido? Que São José de Anchieta interceda por todos nós, pela Igreja no Brasil, para que ela seja realmente missionária, evangelizadora, defensora da dignidade do ser humano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.